ressecção e as conclusões. Então, hoje, quando a gente fala a importância do grau de ressecção para um glioma, se a gente for pensar num glioma de baixo grau, a gente tinha um conceito até pouco tempo atrás que bom, é um baixo grau, vamos observar, vamos ver como ele vai evoluir, ou seja, uma conduta mais conservadora. Mas esse conceito nos modos da neuro-oncologia moderna, ele mudou, então, ou acabou praticamente. A gente sabe que a maioria dos gliomas infiltrativos, ou seja, astrocitomas grau 2 ou oligodendrogliomas, são tumores que crescem, que invadem estruturas profundas, substância branca, hemisfério contralateral, que progride para um glioma de alto grau, numa média de 3 a 8 anos, e é uma doença fatal, ou seja, é um câncer. Então, essa é a história natural de um glioma infiltrativo de baixo grau. Quando a gente passa para o conceito de grau de ressecção, quanto ser agressivo, existe até o conceito do supratotal resection, ou seja, vamos tirar margens desse glioma. Quando a gente faz o nosso desenhinho do neuronavegador, do que você quer tirar, o nosso querido professor Dufault, nosso amigo, ele já criou esse conceito de não, vamos um giro além, vamos 2 centímetros além, com trabalhos que mostram um impacto significativo na sobrevida desses doentes. Então, ou seja, uma agressividade cirúrgica, do ponto de vista de grau de ressecção, importante. Quando a gente olha um glioma de alto grau, a tendência atual é também a gente enxergar além da área de captação. Então, esse é um estudo recente, aqui de 2016, do MD Anderson, com mais de 1.200 pacientes, em que a sobrevida teve um significativo impacto se você tirasse mais de 50% do flare, ou seja, além do nódulo que a gente enxerga na ressonância magnética. E isso foi corroborado numa publicação recente de uma revista importante, que é a JAMA Oncology, desse ano, de 2020, que mostra que, numa meta-análise, mesmo numa era molecular, em que a gente discute muito IDH, que discute muito MGMT, existe um papel para uma cirurgia agressiva. Então, a conduta para pacientes com menos de 65 anos é tirar o máximo possível do T2, não é nem da área captante, e além da área captante. Em pacientes idosos, sim, o objetivo principal da cirurgia, mesmo numa era molecular, independente do perfil molecular e genético desse paciente, se ele é IDH mutado, MGMT metilado ou não, você tirar pelo menos a área captante nos idosos. Ou seja, tanto para baixo grau quanto para alto grau, a gente tem um conceito atual de agressividade. Só que, em contrapartida, a gente está operando um ser humano e as nossas cirurgias, elas trazem risco para esse paciente. De um contexto geral, se a gente for analisar uma simples cirurgia de um glioblastoma, você tem 26% de eventos adversos associados a esse perioperatório. Não é uma coisa simples, apesar da gente tomar medidas de precaução cirúrgicas e perioperatórias, você tem 26% de chance de trazer algum prejuízo para o seu paciente, seja clínico, seja neurológico. E quando a gente olha lesões localizadas em áreas eloquentes, ou seja, na escala de Sawaya, você chega com quase 40% de chance de trazer algum prejuízo neurológico. Então, num contexto, isso acaba afetando qualidade de vida, e a gente tem que lembrar que um paciente oncológico sem qualidade de vida, ele não tem performance para receber tratamento complementar, ele não consegue fazer rádio, quimioterapia, ou seja, você vai ter um impacto negativo para o seu paciente. Então, no contexto geral, a gente tem 3 princípios da neurocirurgia oncológica: capacidade de acessar o tumor, capacidade de ressecar esse tumor e, principalmente, como manter a qualidade de vida. Então, a gente vê que na neuro-oncologia moderna, a gente tem que ser extremamente agressivo e extremamente seguro ao mesmo tempo para os nossos pacientes. Então, é fundamental a gente ter uma estratégia cirúrgica bem traçada, baseada no indivíduo, não protocolar. Então, a gente tem que entender, acho que um dos pontos mais importantes é a clínica do seu paciente, porque a clínica ela diz muito. A gente se atrela muito à medicina de WhatsApp, de discussão de caso de imagem, mas
imagina quais os riscos cirúrgicos baseados na anatomia da ressonância magnética, nos métodos avançados de imagem, na ressonância funcional, na ressonância, na tratografia, mas a clínica do paciente, ela fala muito. Se o paciente tem algum tipo de déficit, se a crise convulsiva dele trouxe alguma informação no tocante à linguagem, à visão, a movimento, a sensibilidade, isso é relevante dentro do seu planejamento cirúrgico. Além disso, a gente também, do ponto de vista oncológico, analisa pontos desse tumor numa ressonância, com também métodos avançados de imagem, perfusão, mapa de colina, na espectroscopia ou no mapa DC, que você vê pontos mais agressivos desse tumor que devem ser priorizados na sua ressecção. Então, esse planejamento começa com a preparação do seu paciente. Para você fazer uma cirurgia segura, você utiliza de métodos fundamentais e ferramentas fundamentais para a sua cirurgia, e o principal dele é a monitorização neurofisiológica intraoperatória. Também é importante a gente ter conhecimento, obviamente, da anatomia funcional, nós vamos discutir isso, e usar ferramentas como, no caso, a cirurgia ou a craniotomia com o paciente acordado, que nos dá bastante segurança para entender a doença do paciente, as suas relações com áreas eloquentes e permitir uma ressecção cirúrgica. Em contrapartida, a gente também pode utilizar de métodos que maximizam sua ressecção, como o ultrassom intraoperatório, a ressonância intraoperatória ou mesmo o uso dos 5-ala. Todos esses métodos são viáveis. O mais importante método para você é o que você tem experiência. Pode ser na anatomia funcional, na anatomia cirúrgica, no navegador, no ultrassom, na ressonância intraoperatória, no próprio 5-ala. Eles trazem informações e permitem que você trabalhe de uma forma mais agressiva. Na avaliação pré-operatória, como eu mencionei para vocês, esses métodos avançados oncológicos pré-operatórios são importantes. Esses são os pontos que você deve enviar o material para análise e que você deve priorizar na sua ressecção. Se não for possível fazer uma ressecção mais ampla, que você pelo menos coloque como goal cirúrgico atingir esses hotspots, essas áreas quentes, essas áreas em transformação. A gente sabe que um glioma ele não é igual na sua totalidade. Existem áreas mais agressivas, menos agressivas, áreas, uma mutação diferente. Então, usar o mapa de colina, usar uma perfusão, ir atrás das áreas com RCBV mais alto, e o mapa DC são importantes. E o que é aquilo que a gente gosta como neurocirurgião, de ver figuras bonitas e olha a tratografia que bonita, olha a ressonância funcional. Então a gente tem que entender que são métodos realmente viáveis, são métodos úteis, mas que têm limitações. Então aqui a gente tem que ter um cuidado, muitas vezes para interpretar, como eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, nessa tratografia, esse caso em particular, de uma lesão pós-central, à direita, a ressonância funcional mostrando um deslocamento anterior do giro motor, a gente mal visualiza o giro sensitivo e não só essa não é a única zona crítica desse paciente. Se a gente olhar a tratografia, a gente tem o trato visual passando inferiormente na lesão e na porção anterior e inferior o trato córtico-espinal, ou seja, quando você está na substância branca, e substância branca é uma região difícil da gente ter localizações e parâmetros anatômicos, você precisa ter um mapeamento adequado para você não danificar o trato, não apenas identificar o giro, mas sim não danificar os tratos responsáveis e as zonas conectivas, como nós vamos discutir. Eu mencionei para vocês ressonância funcional, mas é interessante que a gente publicou um trabalho no MD Anderson analisando a importância da ressonância funcional e comparando com o mapeamento intraoperatório com o paciente acordado. Teve uma sensibilidade e especificidade de 100% para a área motora, mas só 60% para a região de Broca e 18% para a região de Wernicke. Ou seja, ela tem uma sensibilidade muito baixa para a linguagem. Então, não adianta a gente... Eu vou mostrar para vocês por quê. Eu resolvi fazer uma ressonância funcional em mim mesmo, e se você olhar na imagem superior, em azul, sou eu fazendo a ressonância funcional. Olha que interessante, a minha área de linguagem está lá na região opercular frontal. Muito bom. Mas o que é linguagem? O que é importante? O que eu estava sendo analisado naquele momento? Eu estava contando de 1 até 10, eu estava visualizando cores por um espelho dentro do aparelho da ressonância e vendo algumas figuras simples. Será que só isso é linguagem para mim? Será que, por exemplo,
Eu pedi para a minha neuroradiologista me mostrar uma ressonância magnética de um tumor durante o teste, porque isso é importante para a minha linguagem, é isso que a gente vivencia no nosso dia a dia. E tem componentes conectivos e componentes primários de linguagem distintos. E, para minha surpresa, a ativação dessa minha tarefa cognitiva e linguística de discutir uma ressonância de um paciente com tumor foi o amarelinho no quadrante de baixo, ou seja, uma ativação biparietal superior e temporal inferior, ou seja, totalmente distinta de uma área primária e executora de linguagem como a área de Broca. Então a gente tem que ter muito cuidado de usar esses métodos avançados de imagem como referência isolada para uma cirurgia segura quando a gente discute anatomia funcional. Quando a gente pensa em trato, vias conectivas, a gente tem que entender o que a gente faz num teste, por exemplo, com uma caneta bipolar ou monopolar, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. A gente tem que imaginar que essa lesão ela desvia o trato, esse trato ele pode estar só edemaciado, o trato pode estar infiltrado pela lesão ou destruído pela lesão. E é óbvio que isso afeta a sua testagem. Então, o mais importante, mais uma vez, é a clínica do doente, porque se o paciente tem um trato conectivo destruído, ele vai ter uma clínica muito importante. Ele vai ter uma afasia já pré-estabelecida, ele vai ter uma hemiparesia, uma hemiparestesia, ele vai ter uma alteração do campo visual que não melhora com corticoide. Então, esse é um dado importante, não olhar apenas a tratografia ou imaginar. Ou a gente pode ter situações como essa, dessa lesão parietal esquerda, muito bem, preciso ver onde está o arqueado, se a lesão está no arqueado, abaixo, acima, posterior ao fascículo arqueado, bem como ao IFOF, mas o paciente tinha tanto edema que a anisotropia de fibras não conseguiu reconstruir. Então, ou seja, ela é uma tratografia totalmente destruída, vamos falar assim, do ponto de vista de reconstrução de imagem, anisotrópica, e você não consegue ter referências anatômicas funcionais seguras sem testar esse paciente por conta do edema. O edema ele altera completamente a reconstrução do trato no software. Da parte clínica também, para nós da neurocirurgia oncológica, é importante a gente avaliar alguns aspectos. Primeiro, o neurocirurgião ele gosta muito do Glasgow, né? Que se a gente pensar, o Glasgow é o nosso beabá. Você já olha um paciente, é Glasgow 15. O paciente está sonolento, está Glasgow 12, ótimo, e faz o exame neurológico grosseiro. Então, na neuro-oncologia, acho que o exame mais sensível, ou o protocolo mais sensível que a gente usa, é a escala NANO, que é o Neurological Assessment in Neuro-Oncology, que ele avalia os seguintes itens: marcha, força, ataxia, sensibilidade, campo visual, movimento de face, linguagem, nível de consciência e comportamento. E você gradua esse paciente no total de 23. Ele é importante no seu planejamento cirúrgico, mas ele também é importante no acompanhamento do seu doente. O paciente está piorando na evolução, está melhorando, qual impacto isso teve com alguma intervenção como a rádio ou a quimioterapia. E também do ponto de vista oncológico, muitas vezes isso é importante para a estratificação neuro-oncológica desse paciente, a gente usa a escala de Karnofsky, que é uma escala que, para o oncologista, é uma escala funcional. Então, da mesma forma que o Glasgow é importante para nós da neurocirurgia, a escala de Karnofsky, ela é importante e é uma ferramenta fundamental para o oncologista. O oncologista conversa um com o outro, com o Karnofsky, assim como nós conversamos com a escala de Glasgow. E ela deve ser de ciência para os nossos pacientes. O Karnofsky, ele é um limitador para tratamento, para inclusão em protocolos. A paciente com Karnofsky baixo, o paciente ele não tem performance para receber tratamento ou para ser incluído em alguma estratégia terapêutica. Um outro dado interessante, já que eu mencionei linguagem, a gente teria que, de certa forma, entender a linguagem desse paciente e as funções cognitivas com mais propriedade. É óbvio que fazer uma avaliação neuropsicológica seria fundamental, mas se a gente pensar que um teste de Boston, por exemplo, demora 8 a 10 horas para ser feito, que paciente aguenta fazer com GBM, dor de cabeça, crise convulsiva, fazer um teste de Boston na beira do leito, longe dos seus familiares, pensando, nossa, vão operar minha cabeça amanhã,
ou daqui a 2 dias. Então, uma aluna minha de doutorado, a doutora Juliana, a gente criou com ela, que é uma psicóloga, um fast track test, neuropsychological testing, ou seja, um teste rápido neuropsicológico. E a gente avalia. Oi, tem alguém falando aí, mas só desligar o microfone. A gente avalia 10 funções cognitivas em 5 testes, ou seja, dá uma nota de 1 a 50. E é interessante que a gente entende o paciente, a parte cognitiva dele, de uma forma rápida. Esse teste dura 45 minutos e não 8 horas, e evita falsos positivos. Porque se o paciente já tem um prejuízo pré-operatório de cálculo, de escrita, de memória visual, de memória verbal, dependendo da topografia da lesão, se você vai testar esse paciente no intraoperatório, ele já tem esse déficit. Então, isso é um falso positivo intraoperatório. E você consegue também, fazendo essa sequência de testagens que a gente tem feito, esse é de um caso do nosso protocolo, acho que a gente já está com 40 pacientes, já estamos só esperando concluir esse doutorado dela, para a gente usar esse material de forma bem ampla. A gente faz o segmento desse paciente. Veja, o paciente do pré-operatório teve uma leve piora, a gente sabe o que piorou no pós-operatório imediato, que é feito até 3 dias depois da cirurgia, e faz uma reabilitação focada nisso, ou seja, ele vai para o TO, ele vai para o fono, e ele melhora rapidamente em 30 dias, ou seja, ele tem um valor prognóstico e terapêutico também que auxilia na reabilitação neurocognitiva. Nós vamos deixar esse teste, bem como o outro que eu vou mostrar para vocês, nesse site de forma gratuita para que todos possam usar, mesmo offline, que é o vimotests.com, que é da Verst, Maldaun e Ori. Mas ele ainda não está disponível, porque ele está só aguardando a conclusão do doutorado da doutora Juliana para disponibilizar o teste de forma gratuita a todos que quiserem usar para os seus pacientes com lesões em áreas eloquentes. Quando a gente fala em entender um pouquinho de anatomia e considerações anatômicas, a primeira coisa que quem quer fazer neuro aprende é onde é o giro motor, aonde é o giro sensitivo, aonde é a área de Broca e aonde é a área de Wernicke. Então, não, aqui é o opérculo frontal, não posso ir. Aqui é o giro motor, não posso ir. Aqui é o giro sensitivo, não posso ir. Aqui é a área de Wernicke, não posso ir. Mas existem já inúmeros trabalhos, e quem faz bastante cirurgia acordada sabe disso. E mesmo vocês que não fazem, às vezes operam um tumor no giro frontal médio, ou mesmo no giro frontal superior, e o paciente sai com distúrbio de linguagem e você não entende por quê. Nossa, mas eu estou tão longe da área de Broca, por que meu paciente está com uma afasia, ou está disfásico, ou está anômico, etc. E é óbvio que dependendo da função de linguagem, você tem ativações distintas que vão muito mais além das áreas primárias motora sensitiva e motora de linguagem, sensitiva de linguagem, ou seja, além de Broca e de Wernicke. Então, essas áreas são importantes e varia de paciente para paciente. E a gente tem a questão da plasticidade tumoral, isso a gente discute muito. Se a gente pensar que... Eu vou discutir isso um pouquinho mais para frente e explicar para vocês como funciona essa plasticidade neuronal. Foi até uma publicação da Nature do ano passado. Se a gente for um pouco mais para dentro no cérebro, ou seja, em sair da corticalidade e mergulhar na substância branca, nas fibras brancas, nas vias conectivas, a gente tem um emaranhado de networking de cabos que são importantes. Você tem o IFOF, você tem o fascículo longitudinal superior, você tem o fascículo arqueado, fascículo longitudinal inferior, você tem o uncinado e assim por diante. Então, esse mapeamento cortical e subcortical, ele é fundamental. A questão da plasticidade é um grande mistério. Então, você olha, uma paciente teve uma crise convulsiva, com uma leve afasia. E você olha uma ressonância dessa, nossa, mas o que eu vou poder fazer para ela? Tem uma lesão, pega praticamente todo o temporal, parte da ínsula, todas as vias conectivas. E a gente volta para o quê? Para a clínica. Como que está essa paciente? Ela tem déficit? Não tem déficit? Como que é a função de memória? Como que esse cérebro se adaptou? E fazendo a testagem adequada, permite que você faça uma dissecção ampla ou não. A gente nunca sabe, mas dependendo da clínica, você tem uma ideia do quanto você pode ir além da testagem e na testagem intraoperatória e fazer uma ressecção ampla, como nesse caso, sobrando só uma porção infiltrativa mais posterior
quase uma lobectomia temporal à esquerda completa. Então, esse foi um dos estudos premiados, ganhou uma plenária no nosso congresso da SNO, da Society for Neuro-Oncology, que esse pesquisador de Boston, ele descobriu que a célula tumoral ela tem uma capacidade de se integrar com o cérebro. Ela cria sinapses. Se cria sinapses, ela cria conexões. Se cria conexões, ela tem atividade elétrica. Se ela tem atividade elétrica controlada, o paciente não tem nenhum sintoma. Se você tem uma disfunção elétrica, porque os mecanismos de corrente são glutamatérgicos e no canal de potássio, ele vai ter epilepsia, vai ter crise convulsiva. Se a gente olhar qual que é a principal manifestação clínica de um glioma de baixo grau, é crise convulsiva. Um glioma de baixo grau, o paciente tem mais de 85% de chance de ter crise convulsiva. Num glioma de alto grau, um pouco menos, porque talvez não exista essa capacidade tão clara, intermediada pela neuroligina 3, de conectar células tumorais. Essa foto é bem bonita, de microscopia eletrônica, que mostra a célula tumoral, ou seja, uma célula oncótica, uma célula de câncer, trabalhando como se fosse cérebro. E isso também torna o que essa célula? Invisível aos mecanismos de defesa. O cérebro enxerga ela como uma célula normal. Então você não tem, a célula vai crescendo, como o cérebro se interpretando que é uma célula normal. Então isso explica a plasticidade neuronal, a capacidade adaptativa do tumor, sem ter uma imunorresposta adequada, e também a epileptogênese desses tumores gliais. Então, voltando à nossa anatomia, se você juntar um córtex sagital, a região de Broca estendida, a região de Wernicke estendida, as áreas motoras primárias e secundárias de linguagem, todas as vias conectivas, além do giro motor e sensitivo, você olha, é assustador, tudo é eloquente. Como que eu posso operar um cérebro sem mapear? Já que tudo é eloquente. Você olha essa foto, nossa, mas aqui eu posso atingir tal trato, eu posso atingir a área primária de linguagem, ou eu estou muito perto dessa área. Então, isso faz com que muitos cirurgiões sejam econômicos na sua cirurgia, e não está errado, mas a gente tem que sempre lembrar que a clínica é fundamental. Entender o paciente, a clínica, fazer um exame neurológico bom e os testes cognitivos adequados. Isso permite que você faça cirurgias, muitas vezes, bem gratificantes do ponto de vista de agressividade. Nesse contexto, torna-se fundamental o mapeamento neurofisiológico intraoperatório. Esse estudo foi um estudo feito por, talvez dentro da neuro-oncologia, pessoas que têm extrema experiência e renomados, como o Mitchell Berger, da UCSF, e o Dufault, da França, que mostrou que não é possível você fazer uma cirurgia de um tumor próximo a uma área eloquente sem usar mapeamento, que a sua cirurgia vai ser mais limitada e você afeta a sobrevida do seu paciente e você tem um risco grande de déficits cognitivos e neurológicos. Então, você afeta a qualidade de vida do seu paciente, ele fica sem performance de tratamento. Então, o mapeamento neurofisiológico intraoperatório, ele é fundamental. E quando a gente fala em mapeamento neurológico intraoperatório, a gente tem que entender como fazer esse mapeamento neurológico intraoperatório. Você tem que ter uma simbiose muito grande com o seu neurofisiologista. Você tem que conversar com ele, entender como vai ser feita essa testagem da forma mais segura possível, entender a metodologia que ele vai usar. Se ele vai usar uma corrente contínua, se vai usar uma corrente intermitente, se vai usar o grid de localização de giro motor, se é só apenas transcraniano, se vai usar um estimulador ou um probe monopolar ou bipolar. Quando a gente fala em mapeamento real-time, ou seja, identificação de áreas eloquentes, o famoso DES, Direct Electric Stimulation, isso pode ser feito por um probe bipolar ou monopolar. Muita gente, eu já usei muito o probe bipolar, ou o tradicional probe de Ogman, o Dufault gosta muito desse probe. Eu, particularmente, só uso o probe monopolar e eu vou explicar para vocês por quê. Se você olhar na figurinha, você vê que o espraiamento da corrente elétrica, ou seja, essa alteração que você causa com o seu estímulo, ele ocorre num trecho muito limitado da sua testagem.
Se você pensar que entre um probe e outro você tem meio centímetro, você não vai aspirar meio centímetro, você vai aspirar mais além. Você não pode testar cada milímetro, cortical ou subcortical. E quando você usa, usando uma técnica intermitente de 250 a 500 Hz com probe monopolar, o espraiamento é circunferencial, que é a forma que você aspira o seu humor. Você aspira ele linear ou circunferencial, você não fica entre os dois probes do bipolar. E se a gente pensar nesse probe monopolar, se a gente for ver, o probe ele é praticamente um pênfilo. Então você consegue na sua cirurgia fazer um real-time monitoring. Você está estimulando, secando, estimulando, secando, estimulando. E mais recentemente a gente tem acesso a essa caneta aspiradora. Você opera praticamente com uma mão, você está aspirando e estimulando, até que o seu fisiologista fala, opa, estou próximo do trato córtico-espinal, ou ele está com alteração no teste semântico, como eu vou mostrar alguns casos para você, ele está com uma alteração de nomeação, você obviamente está testando isso junto, você para a sua aspiração. Então, esses métodos monopolares, para mim, de ou o probe ou a caneta aspiradora, para mim, eu acho que é um método muito mais eficaz de trazer a monitorização como preditiva de déficit, do que simplesmente identificação de áreas eloquentes, que é com o probe bipolar. A gente publicou nossa experiência precoce com o monopolar, usando 250 a 500 Hz. E outro dado interessante é que você consegue mensurar isso. Com essa técnica, se você deixa, por exemplo, 10 miliamperes de testagem, eu sei que eu estou a 1 centímetro de espraiamento de corrente. Se eu uso 20 miliamperes, eu estou a 2 centímetros. Você consegue trabalhar com segurança tendo uma previsibilidade de distância dessas áreas eloquentes. Eu posso aproximar o máximo possível até 5 miliamperes, meio centímetro dessa área nobre é o meu limite, que você corre risco de deixar o seu paciente com déficit. Como que funciona? Bloqueio do trato. Você faz uma corrente elétrica, se a gente pensar, já que a gente está falando de sinapses, um trato ele é uma conjuntura de sinapses que estão levando uma informação de um lado para outro. E com o probe monopolar, você tem um espraiamento bem mais fidedigno e para mim, mais coerente. Você faz uma testagem única. Com bipolar, você tem que ficar subindo a amperagem, ou seja, seu teste intraoperatório demora demais. Seu paciente não tolera. Então, com essa cirurgia, a gente faz uma cirurgia bem mais pontual, bem mais rápida. Isso tanto na corticalidade quanto na subcorticalidade. Então, eu particularmente uso monopolar nos dois, no cortical e no subcortical, que me dá bastante segurança no espraiamento de ondas e na minha testagem intraoperatória. É muito comum dentre os neuroanatomistas dissecar fibra branca. Às vezes tem pessoas que passam 1, 2 anos fazendo trabalho de secar fibra branca. E é fundamental, é bonito, você olha uma figura dessa do rótulo, a quantidade de conexões. Mas essa figura ela traz algumas informações interessantes. Eu já mencionei alguns tratos relevantes para vocês, como o IFOF, uncinado, fascículo longitudinal superior, o fascículo arqueado, como a gente visualiza bem o fascículo arqueado desenhado. Então, na hora de dissecar dentro da fibra branca, na substância branca, você tem que seguir o caminho do trato. Se você faz perpendicular ao trato, é óbvio que você tem um risco de lesar esse trato. Então, é muito mais seguro você estar aprofundando a sua ressecção, saber que trato você está testando, ter o seu conhecimento anatômico profundo e fazer essa testagem. Infelizmente, na substância branca, as referências anatômicas são muito pequenas. Diferente da corticalidade, você consegue localizar por posicionamento de pontos craniométricos, sulcos, giros, de uma forma mais simples. Na substância branca, ainda mais edemaciada com tumor, a gente brincava no MD Anderson que você estava navegando perdido no mar branco. O que é isso? É importante ou não é importante? Posso aspirar ou não posso aspirar? Você não sabe onde você está. Tem um monte de trato passando ali, um pouco mais para cima é o longitudinal superior, para baixo é o arqueado, longitudinal é o trato córtico-espinal, e todos com o mesmo aspecto. Dificilmente consegue uma peça anatômica tão bonita assim no seu paciente no intraoperatório.
Então, é fundamental saber onde estão esses tratos, fazer a dissecção e estimulação baseada nesse sentido. Aqui é um exemplo, você opera com uma mão só, desse fascículo arqueado, você está testando, fazendo um movimento único, permitindo, assim, uma ressecção desse gol nessa área mais eloquente. Um outro dado interessante desse nosso estudo é que a gente tinha muito questionamento com relação à crise convulsiva intraoperatória. Na nossa experiência, que é a última publicação, com o probe bipolar, eu tinha quase 30% de crise convulsiva intraoperatória. Se ia aumentando a amperagem, a gente chegava a 8, 12 Hz de frequência, e o paciente tinha uma crise convulsiva. No monopolar, essa nossa taxa despencou para 7%, ou seja, caiu muito. Isso dá bastante segurança no intraoperatório, e a maioria das crises, a gente sempre com dúvidas entre um speech arrest ou uma crise propriamente dita. Então, a monitorização ela se estende muito mais além, às vezes, por uma simples biópsia. Você precisa monitorar o seu paciente, seguindo os preceitos da ressecabilidade, acessibilidade e qualidade de vida. Então, para isso, eu particularmente prefiro usar um método dinâmico de imagem e testagem. Eu não uso mais guia estereotáxica, só uso neuronavegador. Por incrível que pareça, é mais barato que a guia de viagem. A gente usa, no caso, o VarioGuide, mas várias empresas têm, sem fazer merchan, que não tem nenhum conflito de interesse, mas eu gosto dessa metodologia que você vai enxergando na ressonância onde você está, você pode somar essa imagem com a do trato, e o mais importante, se a gente olhar na foto, é testando a agulha a cada centímetro que você der. Você faz uma testagem contínua. Aí você sabe quanto você... Aí você sobe um pouquinho a amperagem. Opa, eu estou a 2 centímetros do trato. Se eu deixo em 15 miliamperes, estou a 1,5. Se eu deixo em 10 miliamperes, eu estou a 1 centímetro. Aqui é seguro para biopsiar. Vamos biopsiar. Ou eu estou muito perto. Eu consigo mudar isso de uma forma dinâmica usando esse probe de uma forma muito mais rápida também do que com a guia estereotáxica e vendo na ressonância aquilo que você está fazendo. Mostrando esse caso e discutindo um pouquinho, só para exemplificar o que a gente conversou até agora. Então, você imagina, você coloca o grid, identifica, o grid ele tem a função de identificar, você tem inversão de curva, aonde é o giro motor, aonde é o giro sensitivo, aqui é o sulco pós-central, está mais ou menos na bolinha do grid. Você usa o mapeamento. O mais importante é você faz a sua ressecção em bloco, mas na profundidade, usar o seu probe como dissector. Você não precisa coagular a fibra branca. A fibra branca não sangra. Então, você usa o probe como dissector. Você vai fazer um teste contínuo. Nesse caso, o paciente dormindo, testando o trato córtico-espinal. Aí, ótimo. Aqui está positivo. Faz o ultrassom, estou satisfeito. No caso, a gente usou a ressonância magnética. Faz uma ressecção em bloco. Ressonância intraoperatória. Aí você olha, na profundidade está lindo. Mas aí a corticalidade, o giro sensitivo dela está infiltrado. E aí você tem o seu primeiro dilema. E agora? Eu tiro esse giro sensitivo ou eu deixo esse giro sensitivo? Vamos testar a paciente. Então a gente volta para a cirurgia, faz a testagem, só que é difícil, a paciente estava dormindo, a gente usava potencial evocado sensitivo, até que num determinado ponto, que é esse ponto que eu mostro na figura, a gente começa da parte medial, a fisiologista visou para perder 50% da atividade sensitiva do pé. Tá bom, paramos a ressecção, não fomos para a área da mão, uma ressecção subtotal, ficou doença residual, paciente no pós-operatório, lindo, maravilhoso. Essa paciente era uma modelo e ela saiu com alteração da propriocepção. E ela não conseguia desfilar depois. Ela pisava no chão e a marcha dela ficou claudicante. Ou seja, a gente acabou, de certa forma, afetando a qualidade de vida dela. Será que esses mais 2 centímetros que nós removemos do giro sensitivo foi fundamental do ponto de vista oncológico para ela? Ou o que a gente causou na qualidade de vida dela por 6 meses, depois, felizmente, ela recuperou, teve um impacto e ela não conseguia desfilar, era uma modelo, a gente tem uma situação ruim do ponto de vista de qualidade de vida. Então, entender plasticidade, entender a perspectiva do mapeamento neurofisiológico e entender principalmente o seu paciente é fundamental para a gente tomar as nossas decisões. Somar tudo isso é crucial. Os métodos intraoperatórios de imagem, com a testagem intraoperatória neurofisiológica e como ela está sendo feita. Aqui um segundo caso.
Uma menina assintomática, que teve um quadro de uma turvação visual, com aumento da pressão intraocular, fez uma ressonância, exame neurológico absolutamente normal, uma imagem que sugere um glioma dentro do giro motor, menina de 24 anos. E aí, o que a gente faz? Como biopsiar ou não biopsiar? Vou acompanhar. A gente sabe que é um glioma infiltrativo, e realmente é um astrocitoma grau 2. Então, aqui a gente discute um pouquinho a importância da área motora, motora primária, não área motora suplementar. Existe esse trabalho do Mitchell Berger, que acho que ele analisou 45 pacientes, e que ele de lesões no giro motor, e que o mais importante foi que a perda de resposta intraoperatória e pequenas isquemias que você causa com a sua coagulação foram fatores significativos para associar novos déficits para o seu paciente. Então é fundamental a gente entender não só a odotopia e a construção do homúnculo de Penfield, onde a área da perna, onde a área da mão, no ômega, do braço e da boca, mais próximo ao vale silviano, no terço mais lateral da área motora primária. Isso todo mundo sabe, isso a gente sabe da importância e como testar. Mas é fundamental a gente entender que não devemos coagular as principais veias de drenagem, nunca coagular as artérias piais do giro pré-motor, motor e pré-central, central e pós-central, do sulco, desculpa, e bem como as artérias truncais, como a gente vê nessa figura de baixo, os raminhos pequenos que estão dentro da lesão, você pode coagular, mas os ramos truncais que saem dessas artérias piais, você não deve coagular, que essas pequenas isquemias causam déficit significativo. Então vejam nesse caso, por exemplo, que interessante. A gente usou os dois métodos, o paciente dormindo e o paciente acordado. Então ela dormindo a gente mapeou, viu que tinha uma alteração cortical de linguagem próxima a essa área, com o grid, nós despertamos a paciente e a gente vê que no centro da lesão, que ela é bem definida, dentro do giro motor, tem uma artéria truncal. Essa artéria truncal ela deve ser esqueletizada, que a gente vê isso na figura lateral. E nesse ponto, a gente teve um mapeamento positivo para o dedão do pé. Agora o braço, abre e fecha a mão e levanta o antebraço. E levantando, tanto no mapeamento motor pelo grid, como no teste intraoperatório. Vou acelerar um pouquinho. Então aqui a gente testa e ela não mexe o hálux. Parou de mexer o dedão. A gente parou, obviamente, a ressecção e é óbvio que a paciente, ela no pós-operatório, recupera tudo, mas uma ressecção parcial. Isso é uma outra coisa que o neurocirurgião, se você faz o melhor teste possível, você não tem que ter vergonha de deixar a doença. De você fazer uma ressonância e falar, olha, sobrou tumor. Sobrou tumor, claro. Por quê? Porque ele está numa área eloquente. Eu não consegui, usando todas as ferramentas que eu tenho, fazer uma ressecção apropriada. É interessante que eu comparo a nossa experiência com a do Mitchell Berger. Ele teve uma morbidade operatória nesses 40 casos dele de quase 40%, ou seja, é muito alto. A cada 2 pacientes, um vai sair com uma sequela. Na nossa experiência, felizmente, só tenho 14 casos na área motora, que é uma cirurgia estressante. Eu tenho 21% de déficit. Também não é pouco, também é significativo. A gente tem que ter muito zelo em justificar uma cirurgia numa região como essa. E também ele, obviamente, tem uma morbidade maior porque ele costuma ser mais radical. Tem 90% dos casos gross total resection e só metade dos meus casos eu consigo gross total resection, ou seja, uma ressecção completa, porque, digamos, tem um cuidado maior com a qualidade de vida do que com o grau de ressecção para tumores nessa localização. Aí a gente faz a seguinte pergunta: eu preciso operar acordado todas as lesões na área motora, todas as lesões à frente da área motora, na área motora suplementar? Então, se a lesão está na projeção, para mim, do sulco frontal superior, do giro frontal superior, e não desce até o ventrículo, eu faço com o paciente dormindo. Se ele pega o giro motor a partir da área da mão e toda a área motora suplementar à frente, na projeção do giro frontal médio inferior, eu faço com o paciente acordado. Mas mesmo lesões na projeção do giro frontal superior,
que o paciente tenha sintomatologia de linguagem, e eu vou mostrar para vocês por quê, porque a substância branca periventricular, ela é uma área de ativação de linguagem primária muito importante. Então, se a lesão desce até próximo do ventrículo, eu faço com o paciente acordado. Ou se o paciente tiver qualquer alteração de linguagem, mesmo não descendo até o ventrículo. Então, a clínica ela é fundamental e, com isso, permite que você faça cirurgias mais radicais, como essa ressonância intraoperatória, mesmo chegando próximo ao ventrículo. A cirurgia com o paciente acordado, em si, a gente evoluiu muito. Isso é o que a gente fazia no começo, quando eu voltei quase 20 anos atrás, 18 anos atrás do MD Anderson, a gente usava figurinhas de jogo de memória, pedia para ler algumas palavras, colocava a máscara laríngea, usava o bipolar com 60 Hz e 5 a 15 miliamperes. Ia testando o paciente, fazia a nomeação desse paciente. Hoje os testes evoluíram. O que a gente mais se aproxima, porque esse vai de grupo para grupo, é o teste do Dutch Linguistic Test, que ele tem uma testagem específica de memória, testes semânticos, dual task, testes de memória verbal e visual, nomeação de figura, nomeação, leitura, cálculo, de acordo com a topografia. Então, esse teste ele é importante. Obviamente, a gente está desenvolvendo o nosso e vamos disponibilizar no nosso site vimotestes.com. É importante a gente entender, quando a gente olha, aonde a gente vai estar trabalhando e o que testar. A gente não pode, o paciente ele não aguenta, se o seu tumor é muito grande também, você ficar testando a cada milímetro. Ele fadiga, ele vai ter dor, mas que a gente tenha todos os cuidados. Então, o teste, a gente fala que ele tem que ser tailor-ready, ele tem que ser específico naquele ponto. A gente vai conversando com o doente, ó, aqui eu tenho uma área crítica, eu vou testar, porque eu estou próximo a um SINADO, estou próximo ao IFOF, estou próximo à radiação ótica, estou próximo à área de Geschwin, estou próximo ao fascículo longitudinal superior e assim por diante. Então, e como testar esse paciente também é importante. Então, eu mostrei que a gente usava essas figuras e a gente desenvolveu, esse é o pós-doutorado que eu estou orientando a doutora Silvia, ela testou mais de 490 figuras. Por quê? Porque existe muito regionalismo. Se eu mostro um milho, alguém pode responder que está vendo um milho, alguém pode responder que está vendo uma espiga, ou seja, tem vários sinônimos para a mesma palavra. Então, a gente usou 250 voluntários em todas as regiões, nas 5 regiões do país. Então, todas as regiões foram testadas e a gente tentou, de alguma forma, fazer esse mapeamento e de todos os testes possíveis, visual, memória, semântico, e nomeação. Então, esses testes, eles são importantes. A gente vai disponibilizar também gratuitos para todos que quiserem usar as nossas 490 figuras no website assim que a gente tiver isso publicado, e devemos finalizar isso nos próximos 2 meses. Também a gente desenvolveu a tecnologia intraoperatória. Então, o paciente ele tem esse braço que vai ver o iPad e isso é controlado pelo celular, ou seja, não fica ninguém, e o fisiologista olhando para a boca dele, e ele tem essa a liberdade e o teste ele vai pontuando, ó, aqui foi positivo, negativo, ou seja, o paciente ganha um score. Para o fisiologista, tudo isso é importante, aonde foi positivo. Então, assim, a simbiose entre neurocirurgião e neurofisiologista tem que ser importante. Onde você está? Estou num SINADO, o que eu tenho que testar? A ativação de linguagem, nomeação. Aí aqui eu estou próximo no terço distal do arqueado do fascículo longitudinal superior, na transição dos dois, então vou testar semântico. E assim ele vai, dentro dessa testagem, fazendo da forma mais apropriada. A nômina também no intraoperatório é importante, saber se o paciente está desenvolvendo uma anomia, ele está tendo um speech arrest, ou uma anartria, ou se ele tem simplesmente ativação motora da língua, isso bloqueia. Ou seja, ele não consegue movimentar a língua devido a uma estimulação motora primária, dependendo de onde você está, né? Então, ele trava a língua. Então, todos esses nomes, esses conceitos são fundamentais. Então, os testes eles são direcionados de nomeação, de contagem, o semântico, o free speech, fala livre, de acordo com o trabalho e a profissão do paciente, e o dual task, né? Então, um exemplo prático é essa lesão. Uma paciente periventricular, no giro parahipocampal, o colega fez uma biópsia, a gente vê a biópsia, ali vê um glioma,
e a paciente saiu com uma dificuldade de linguagem, numa simples biópsia. Você, puxa, mas o que aconteceu? A biópsia não sangrou, fez um caminho transtemporal, e a gente tem que imaginar o que aconteceu e testar a paciente de uma forma segura. Então, além dos testes convencionais, você tem que avaliar aquilo que que é importante. Essa era uma paciente que era pastora de uma igreja, a gente tinha que testar ela da melhor forma possível, entender que nessa região eu posso ter problema de leitura, de atividades descritivas, isso Isso afetava a devagarinho. vida dela, que é o fascículo longitudinal Volta. inferior, e também o próprio IFOF, que passa na região periventricular. Então, todos esses testes devem ser feitos, dependendo de onde você está, no caso mais posterior, mais para a semântica, mais anterior do IFOF, mais para nomeação, ou seja, recebe fibras que se distribuem dentro dessas vias conectivas. No caso, a gente fez essa que ela resaça. Isso vai para o Venâncio, e para nós não fazemos uma barbárie no intraoperatório, e a gente consegue uma via interessante para chegar lá. Nesse outro caso, a mesma coisa. Para que fazer acordado se a lesão está à frente da área motor, na área motor suplementar? Pela clínica. Então, o paciente teve crise convulsiva, ficou com uma hemiparesia, ficou com uma afasia no pós-ictal por 2 dias, que recuperou, e ele era um músico. Então, a gente tinha que, de alguma forma, olhando essa lesão que está na área motora suplementar, na projeção cortical e subcortical do giro frontal médio, saber que o arqueado passa, tá o segmento médio do arqueado, ou seja, a memória verbal é importante. Quando a gente fala em memória verbal, isso afeta muitas vezes o trabalho da pessoa, então você tem que testar nesse ponto. Então, aonde você está no arqueado, nesse caso especial, memória verbal, além da ativação de linguagem, é importante. Na parte mais parietal, a praxia é importante. Na parte mais cortical, na transição, onde é a região de Geschwin, o cálculo, orientação, leitura, escrita, e na parte mais posterior, memória laboral, que foi o que ativou ali na minha, inclusive, ressonância funcional, e assim por diante. Então, nesse caso, a gente fez um mapeamento, no intraoperatório, a gente pôs ele para trabalhar, lembrava que ele era um mútuo, além dos testes convencionais. O interessante é que ele errou a nota 5 vezes. Ele é um músico profissional, não era para errar, ele errou a nota 5 vezes, exatamente nesse ponto, que era a projeção profunda do fascículo arqueado. A gente parou a ressecção. E veja, ali, só por essa figura, quando você está na fibra branca, você não tem distinção anatômica, você não sabe onde você está. Essa é uma área infiltrada barra edema. Você não consegue mais, que trato está aqui. Então, você tem que saber a projeção do trato, ou seja, criar esse desenho dessas vias conectivas para fazer a testagem adequada no intraoperatório. Na nossa experiência, que temos mais de 300 casos, fazendo testes específicos, a gente evoluiu no tocante à segurança, mas evoluímos no tocante a grau de ressecção. Ficamos mais econômicos, mas também ficamos mais seguros. Lembrando que mesmo com essas testagens, a gente tem ainda uma taxa de déficit pós-operatório, quando a gente trabalha em lesões dentro de áreas eloquentes. E serve tanto para gliomas de baixo como alto grau. Isso, por exemplo, o Dufour só opera glioma de baixo grau, que ele acredita muito na plasticidade e na reconstrução funcional. Mas os nossos pacientes de alto grau também merecem a melhor testagem possível. Então, a gente faz isso, como em vários outros serviços do mundo, para os dois. Aqui um outro exemplo prático. Esse é um médico com crise convulsiva, lentificação do movimento de mão, lentificação da fala, com essa lesão infiltrativa que pega giro motor, giro sensitivo e supramarginal, e também áreas de transição. É interessante que quando a gente vê essa figura da esquerda, esse tracinho azul é o arqueado. Só que a tratografia ela não desenha as conexões do arqueado. O Geschwin e a alça sensitiva é a alça motora do arqueado, que vai para o giro sensitivo, que vai para o giro motor, que é o que o livro do Catani mostra bem. Então, a gente, durante a cirurgia, testou positivo aonde? Exatamente nesse ponto. Nesse ponto, o paciente teve hesitação, parafasia, praxia, a gente parou a nossa ressecção. Então, na parte cortical, dependendo de onde você está, respeitando a clínica do paciente, para o giro supramarginal, leitura, memória verbal. Para o giro angular, leitura, soletração, escrita e construção semântica.
E os tratos, como eu já mostrei para vocês, como o arqueado, nesse caso, principalmente Geschwind, trabalhar aquilo que a gente mostra de cálculo, orientação, memória verbal. Nessa cirurgia, a gente testou positivo nessa transição cortical sobre cortical, paramos a ressecção, e o paciente evoluiu super bem. Depois de 2 anos, aí uma ressecção de 50% da lesão. Depois de 2 anos, ele teve uma recidiva um pouco mais agressiva. Refizemos o teste, testando o paciente com relação à escrita. Lembra, ele é médico. Não conseguia... Tá certo que letra de médico é horrível, mas no caso, uma agrafia praticamente na testagem. Também para... Agora, quais palavras você leu? Memória verbal. Ele reverberava, a gente parou na profundidade, tem vários testes, saber onde você está trabalhando, fazer a ressecção segura. No caso, a gente faz um controle com ultrassom, a gente teve a opção de fazer a ressonância intraoperatória, uma ressecção também parcial, subótima, o subtotal, na verdade, sobrou uns 40% da lesão, ou seja, parcial, mas o necessário para não deixar o paciente sequelado. Para maximizar a ressecção, acho que uma das ferramentas que eu sempre enfatizo, apesar da gente ter tecnologias ultramodernas, como 5-halo, ressonância intraoperatória, o ultrassom é fundamental. Por que eu gosto do ultrassom? Porque o ultrassom é barato, tem em todo o centro cirúrgico, é de graça. Você pode cobrar ultrassom, para quem tem Unimed, você põe lá a guia do ultrassom, dá mais um troquinho, viu, Donizete? Você pode botar na sua guia para você fazer a cirurgia. E você mesmo faz, ou seja, um exame dinâmico, você não tem shift. Então, e você ajuda, por exemplo, na sua estratégia cirúrgica, no planejamento. Então, veja essa lesão. É uma paciente idosa, tem essa lesão parietal, ela teve crise com uma leve afasia, uma incoordenação da mão. A gente visualiza pelo ultrassom os 3 nódulozinhos da lesão, o sulco pós-central e o lóbulo parietal. Você faz uma ressecção sulci to sulci, ou seja, sulco a sulco. Você tenta tirar esse bloco. No caso, a gente testou a paciente também apropriadamente, fazendo teste de cálculo, que é o giro supramarginal na parte inferior. Teste de nomeação, teste semântico, e colocamos ela para desenvolver atividade prática. O que ela fazia? Tricô e crochê. Então, esse é um dual teste. Ela faz atividade motora e fala ao mesmo tempo. A gente vai conversando com ela, free speech, fazendo o teste, testando e fazendo essa ressecção em bloco desse giro. Nesse caso, eu gosto de mostrar só a tomografia pós-operatória, por quê? Quando a gente tem um paciente oncológico e nos modos modernos de gestão hospitalar e de joint commission, o tempo de internação é importante. Então, a nossa logística, todos os nossos pacientes, 100%, fazem tomografia no PO imediato. Antes de sair para o centro, para a UTI, ele sai do centro cirúrgico, faz a tomografia e sobe para a UTI. Porque isso dá uma tranquilidade grande para o intensivista. O intensivista não conhece seu paciente. Para você também, se o paciente tiver dor de cabeça, se o paciente tiver mal-estar, se ficou hipertenso, se está com náusea, você trata isso adequadamente, você já tem uma tomografia que está satisfatória, sabe que ele vai ter dor por conta desse pneumocrânio, vai deixar ele com catéter nasal. No segundo dia a gente faz a ressonância, seguindo os critérios RANO, e em 3 dias ele tem que ir embora. Com isso, isso chama qualidade, né? Então, e gestão em neuro-oncologia. Então, você tenta fazer uma alta precoce, tudo isso favorece o outcome do seu paciente, diminui custos também, disponibiliza leitos e assim por diante. A gente não precisa de extremismo, a gente sabe que, por exemplo, na Austrália e no Canadá, que não tem leitos, eles operam todo mundo acordado para que vá embora no mesmo dia. Não, a gente tem que ter critérios de inclusão, de testagem intraoperatória, porque eles não têm leitos suficientes. Aqui a gente ainda consegue alguma coisa, mas, de certa forma, isso ajuda muito dentro dessa dinâmica de gestão hospitalar. Então, tomo no POI é fundamental. O 5-halo eu não vou me ater, eu não tenho experiência, eu acompanhei alguns casos fora do país, mas para mim, como não tenho experiência, eu vou me abster. Acho que aqui no país o nosso amigo Ramina é o que mais tem experiência, outros colegas já fizeram, eu já tive a oportunidade de participar de 2 cirurgias com 5-halo. Eu particularmente não gosto,
porque você vai de dentro para fora da lesão. Eu gosto de fazer uma ressecção muito mais funcional nos modos da escola do Dufour, uma cirurgia funcional, sulco a sulco, né, usando mais a anatomia do que propriamente de dentro para fora. Então, aquilo que você enxerga no microscópio é legal, você vai mais além para essas regiões, mas, de certa forma, não existe nenhum estudo provando que o 5-ala é superior à ressonância intraoperatória ou, no caso, mesmo ao ultrassom. Quando a gente fala em ressonância intraoperatória, é importante ressaltar que isso é um conceito. Isso, obviamente, é o paraíso do neurocirurgião, né? Todo mundo queria ter isso na sua garagem. A Ferrari do neurocirurgião é a Brain Suite. No caso do MD Anderson, a gente sabe que é inviável. Existem alguns lugares do país, inclusive. A solução que nós temos é a Next Door, a nossa ressonância é na sala ao lado. Então, a gente opera, envelopa paciente, ele entra na ressonância e volta. Mas, como eu disse, isso é um conceito. O próprio Ramina tem esse trabalho interessante de ressonância transoperatória. Então, ele encerra a cirurgia, põe o paciente no elevador, vai lá na radiologia, faz a ressonância e sobrou tumor, e volta para a cirurgia. Ou você pode operar no dia seguinte. Óbvio que envolve uma logística de conversar com o paciente, de liberação de vaga no centro cirúrgico, etc, 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 mas é a ressonância transoperatória. E, para mim, a surpresa, quando eu vou dar aula aí mundo afora de ressonância intraoperatória, esse conceito do transoperatório é usado em vários países, na Espanha, nos Estados Unidos, na Argentina, em El Salvador e assim por diante. Então, não deixa de ser um conceito interessante. Então, no meu conceito, se você faz uma cirurgia segura usando mapeamento intraoperatório e paciente acordado, ou com mapeamento motor adequado, mais algum método de imagem intraoperatória, seja ele ressonância, ultrassom ou 5-ala, aí você tem o conceito do Maximal Safe Resection, sua cirurgia máxima segura. A gente publicou a série do MD Anderson no Journal Neurosurgery, usando a Brain Suite, e foi interessante que a ressonância intraoperatória ela ajudou uma ressecção máxima, ou seja, um gross total resection em 41% dos casos, e a cirurgia com o paciente acordado limitou uma ressecção mais ampla em 40% dos casos, ou seja, um equilíbrio muito grande entre radicalidade e segurança intraoperatória. A gente também publicou a nossa série aqui no país, hoje a gente está com 56 casos, usando o paciente acordado na ressonância Next Door, com os dados similares e com uma taxa de gross total resection em 57% dos casos. Mas aí a gente cria uma situação que muitas vezes não é conveniente. Quando você tem um mapeamento positivo, ótimo, você para a sua cirurgia. Quando você tem um mapeamento negativo e tirou tudo na ressonância, ótimo, acabou a sua cirurgia. E quando você tem um mapeamento negativo, aí você faz a ressonância intraoperatória e você vê que tem doença residual. Você, putz, vamos voltar para a cirurgia. Muitas vezes é desconfortável. Como nesse caso, aí vai muito daquilo que você imagina. Um paciente de 70 anos, ele era professor universitário, já tinha 69 anos, na verdade, que era professor universitário. Isso é só para mostrar o shift da navegação. A gente fez a ressonância intraoperatória, veja que sobrou um resquício de doença ali na projeção talâmica periventricular. Resolvemos voltar para a cirurgia, ampliamos a ressecção, ele saiu muito bem da parte motora, ele recuperou o déficit, mas ele saiu com uma afasia leve a moderada. Então, vai muito das expectativas. Óbvio, o neurocirurgião, o que a gente quer? A gente quer o gross total resection. Isso para o nosso ego, para o nosso orgulho, para o nosso pessoal. Ele me procurou porque você é uma referência, então eu vou tirar toda a lesão, para eu ter uma ressonância pós-operatória maravilhosa e, óbvio, para entrar no quarto do doente e ele falar bom dia, responder, falar que está bom, conta de 1 até 10 e agradecer. Só que nesse caso, por exemplo, ele era um professor universitário, faltava 6 meses para ele se aposentar, ele ficou com uma afasia leve, ele entrou no INSS por auxílio-doença, recebia uma mixaria, coitado do INSS, não conseguiu sua aposentadoria plena na universidade que ele trabalhava, entrou em depressão profunda por conta disso, por questão financeira. Então, até que ponto aquilo que é importante para nós, óbvio, a gente melhorou, demos mais alguns meses de sobrevida para ele nesse GBM, ele viveu 2 anos com esse diagnóstico, tratou a doença, mas com uma depressão muito importante, precisou de acompanhamento, inclusive por conta dessa capacidade laboral que nós, infelizmente, causamos estendendo a nossa cirurgia. Então, nessa situação de
seguir a nossa ressecção, a ressonância, o método intraoperatório foi fundamental em 31% dos casos, a ressonância, mas em 8% dos casos a gente deixou um déficit que não tinha. Então, isso é relevante. Então, a gente tem que sempre ver caso a caso, como aquele caso que eu mostrei da menina que não conseguia mais marchar, como desse professor que saiu com uma certa afasia. Aqui um outro exemplo mais positivo, ou seja, uma lesão que pega. Então, vamos construir. Qual que é a clínica da paciente? Não, primeiro, qual que é essa lesão? Bom, uma lesão opercular, frontoinsular, pega vias conectivas, pega uncinado, projeção, uncinado, projeções insuloperculares, substância branca periventricular e a cerebral média no meio da lesão. O que fazer? Primeiro, como está doente? O que aconteceu? Ela teve uma crise convulsiva, teve uma afasia transitória, ótimo. E agora? Fez um método avançado de imagem, tem um hotspot mais posterior, ótimo. Fazemos a cirurgia com ela acordado, conseguimos fazer uma cirurgia transopercular, o opérculo dela é disfuncional, removemos o opérculo, removemos boa parte da ínsula, esqueletizamos a cerebral média, faz o método avançado, faz a ressonância intraoperatória, doença residual posterior, bem onde estava a área mais agressiva, voltamos para a cirurgia e fazemos uma ressecção completa. É um caso mais positivo. Então, cada paciente vai ter um tipo de resposta. Então, você tem que mapear ele adequadamente e entender essa logística. Aqui um segundo caso positivo, é um paciente jovem, teve 2 crises convulsivas, também com afasia. Vamos criar um mapa crítico. O que a gente teria de crítico para esse paciente? Substância branca periventricular, fascículo arqueado, o giro frontal inferior, o giro frontal médio. Fazemos a testagem, fazemos teste individual. Bom, então, vou tentar resumir o máximo. Ele é um engenheiro de alimentos, entender a história do etapas. paciente, o que ele faz. Então, ele é um engenheiro de alimentos, ele faz cerveja. Ele me passou uma receita de cerveja. Basicamente, começa com água, malte, lúpulo e cevada. Primeiro você vai cozinhar os grãos de malte na água. Então, eu vou pular, porque eu vou guardar a receita da cerveja só para mim, porque vocês não tentem fazer em casa. Muito bem, cheguei no ventrículo, tem líquor saindo, ótimo, acabei a ressecção, cheguei no ventrículo. Você não consegue visualizar, é um glioma de baixo grau, parece uma substância branca normal. Olha o shift, olha o quanto o cérebro caiu, o navegador não funciona mais. Vamos envelopar o paciente, vai para a ressonância intraoperatória, ressonância muito boa, mas doença residual. Será que a gente consegue remover? Voltamos para a cirurgia, testamos novamente o paciente e ampliamos a nossa ressecção para um gross total resection, sem nenhum tipo de disfunção cognitiva para esse paciente. Aí do lado direito, precisa fazer acordado? Segundo o Dufault sempre, eu acredito que não. Eu acho que você tem que entender também a clínica do paciente. Então, eu só faço se for lesão muito grande, que envolva várias áreas conectivas. Se o paciente tem uma clínica pertinente às figuras de linguagem. Nesse caso, o paciente tinha uma lesão infiltrativa pós-central também à direita, igual da moça, mas a clínica dele, que depois da cirurgia feita por um colega, que veio um astrocitoma grau 2, ele era um programador de computador, ele teve dificuldade em executar essa tarefa de programação de computação, ou seja, uma apraxia parietal e também parte inferior, ali talvez próximo ao arqueado, na memória laboral desse paciente. Então, colocamos aquilo que é o hobby dele. Ele conseguia construir um cubo mágico em 5 minutos e realmente ele finalizou o cubo mágico e a gente ia testando esse paciente da melhor forma possível. Fechei um lado. Agora eu faço por camada. Testando e com isso conseguimos, nesse caso, fazer um supra-total resection, ou seja, tirar até uma margem cirúrgica. Esse paciente já está há 4 anos sem doença. Às vezes a gente individualiza alguns casos. Então, veja, em 2015 eu operei esse paciente, ele era canhoto, tinha uma lesão horrorosa, frontotemporo insular, infiltrativa, veio um astrocitoma grau 2, a gente fez uma ressecção parcial com ele acordado, ele é um sommelier, só que em 2020 surgiram 2 hotspots que não tinham. Hoje a gente tem também o nosso
NGS, que é o nosso Foundation, que é o New Gene Sequence, que a gente testa esses genes. Então, a gente optou em remover esses hotspots e fazer um novo sequenciamento de tratamento, entender o que pode estar envolvido, ou seja, no IFOF, que sai ali da região frontobasal, ali próximo ao giro reto, onde ele tinha um hotspot, saber a importância da nomeação, os testes semânticos, a semântica com leitura na parte mais posterior. No caso, ele era um sommelier, então a gente discutia vinhos com ele, o teor do vinho, se era leve, suave, seco, que nota ele daria, e fizemos uma degustação de vinhos no intraoperatório, né? A gente deu umas taças para ele provar. É um vinho tinto italiano, é um Grigolino. Certo. A gente foi testando ali no giro reto, e o mais interessante é que na projeção da segunda nódulo, no giro reto, fazendo a testagem contínua, ele errou os testes semânticos positivo em S2, a gente parou a ressecção, isso dá bastante segurança e removemos os 2 hotspots. Muitas vezes a gente usa a ferramenta da cirurgia acordada em situações que a gente vê como um desafio grande. Por exemplo, essa lesão que lembrava um cavernoma, com SWI bem hiperintenso, posterior, com método avançado de imagem, ao trato córtico-espinal, levemente superior à área visual. A gente resolveu fazer uma cirurgia tubular, então usou esse espéculo, seguindo esse trajeto que a gente desenhou, fomos mapeando a parte visual desse paciente. Olha que interessante, muitas vezes a gente descobre coisas que eu até desconhecia na minha ignorância neurocirúrgica. Essa cirurgia eu tive o prazer de contar com o meu amigo Dr. Matheus. A gente fez uma cirurgia combinada tubular com endoscopia, intraoperatória tubular com microcirurgia. E, surpreendentemente, ele fazia diplopia no intraoperatório. Você vai à direita, o coração aí embaixo. Aqui a gente testava fazendo endoscopia. Muito bom. Nesse canto, a palavra bola à esquerda, embaixo, 2. E à direita, um coqueiro. 2 bolas à esquerda embaixo. E aqui. À esquerda, desse lado sempre. uma cenoura. À esquerda, um rato. E agora? À esquerda, 2 bolsas femininas. Diplopia. Embaixo, ele não tinha hemianopsia nem quadrantonopsia, sim diplopia. Aí o nosso fellow, até falei para ele, vai estudar por que está fazendo diplopia. Será que a gente está no mesencéfalo? Por que ele está fazendo diplopia? E ele viu que realmente uma das funções do tálamo é fazer essa conexão da via visual com o colículo mesencefálico responsável pelo movimento do olho. Ou seja, então a gente achou uma via de segurança tubular. Alguém gosta de cirurgia tubular, às vezes a gente faz, mas lembra um bullet, né, uma bala. Você não tem nenhuma danificação, você não espatula o cérebro, mas faz esse trajeto do espéculo até próximo de onde você vai ressecar. Então, o que a gente chama de bullet path foi uma ressecção completa da lesão sem prejuízo para o paciente. Aqui a gente vê, por exemplo, uma lesão cística. A gente pensar que áreas críticas a gente tem, provavelmente um GBM, tem o giro frontal médio, giro frontal inferior, o arqueado, o uncinado, o IFOF e a substância branca periventricular. Então, a anatomia, ela é importante. Se você não tem nenhum recurso, o que você faz? Uma craniotomia ampla, identifica o vale silviano lá embaixo, a pars orbital, a pars triangular, a pars opercular, o giro frontal médio, e lá em cima o giro frontal superior. Não tenho nenhuma ferramenta. Estou vendo que no giro frontal superior o córtex está alterado. Remove esse giro, ou parte desse giro, esvazia o cisto, ótimo, manda para o diagnóstico. Mas no caso, se você quer fazer uma neurocirurgia oncológica mais ampla, usar as ferramentas, então o ultrassom, a gente via que a parede do cisto é uma parede infiltrativa, a gente viu 2 sulcos profundos, a linha média, óbvio, e um outro sulco, um giro posterior ao cisto. Vamos tentar fazer essa cirurgia além da margem. Mapeamos o uncinado, fazendo duotask, teste de nomeação, mapeamos o IFOF da forma mais adequada, com nomeação de figura, semântico e assim por diante, e fizemos uma lobectomia parcial. Ou seja, onde nasce o IFOF a gente não conseguiu, na substância branca periventricular, que é o
raio superior, a gente não conseguiu. Na área cortical, na parte da pars triangular e parte da pars orbital, a gente também não conseguiu. E na conexão insulopercular, a gente teve mapeamento positivo. Ou seja, em cada área específica, fazendo a construção cortical e subcortical da sua testagem, você faz a cirurgia o mais radical possível. E essa é a paciente já há 2 anos sem evidência de doença do seu glioblastoma, lá em cima ressonância intraoperatória e aqui o controle atual dela com uma ressecção ampla mesmo do lobo frontal esquerdo. Então, finalizando, é fundamental a gente entender a clínica desses pacientes. A clínica, ela direciona você a ver quais são as suas zonas de risco e assim você traça a sua estratégia cirúrgica. A anatomia cortical e subcortical, ou seja, as fibras brancas, ela é mandatória. Você tem que saber a anatomia, mas ela não substitui os testes funcionais. Se você quer fazer uma cirurgia radical e segura, você precisa ter um mapeamento funcional preciso. Entender qual a função de cada área eloquente e usar as ferramentas que você dispõe. Se você não dispõe de ferramentas, está no SUS, tem limitação, faz uma cirurgia mais econômica. Se você dispõe de ferramentas, usa e tenta fazer o seu maximal safe resection. Nesse contexto, a gente traz um pouquinho dessa moda dentro da medicina, que é a medicina de precisão. Ou seja, você individualiza o tratamento e a testagem dos seus pacientes, isso para a neurocirurgia. Então, a medicina de precisão, e não protocolar apenas, ela também pode ser aplicável à neurocirurgia. E a melhor ferramenta que você pode usar de todas é, sem dúvida nenhuma, a sua experiência. Com certeza, todos nós carregamos nas nossas costas casos com desfechos desfavoráveis. Você lembra desses casos o resto da sua vida. E essa sua experiência adquirida com os anos, você tenta amadurecer essa sua experiência, trazendo radicalidade e segurança ao mesmo tempo para os seus pacientes. Obrigado. Acho que a mensagem era